que além de você focar sua intenção, né, sua imagem, você ter uma imaginação criativa. É como se fosse isso, como se você conseguisse no seu mental visualizar, é uma visualização criativa, era a palavra que eu queria. Você conseguisse visualizar aquilo que você quer manifestado na sua vida. Então vou imaginar aqui. Eu quero fazer uma visualização. Eu quero no meu futuro morar numa casa grande que tem uma piscina e que eu tenha, sei lá, 10 cachorros. Eu amo cachorro, eu quero 10 cachorros. Eu posso sonhar com o que eu quiser, sonho não tem limite, né? Então eu vou sonhar com 10 cachorros e essa casa vai ser branca. Eu vejo um coqueiro na frente e vou lá colocando uma riqueza de detalhes na minha mente do que eu quero. Quanto mais detalhes, mais real, mais eu tô focando a minha imaginação criativa, o meu foco mental, porque eu tô pensando, isso é mente. O meu foco mental em uma coisa que eu quero manifestar. Então eu quero emprego, quero muito emprego de alguma coisa. Eu fecho o olho, imagino quanto é que vai ser o emprego, quanto que eu vou ganhar, como é que vai ser o ambiente, que tipo de sala que eu quero ter. Isso você ainda não alcançou, aquilo não existe no mundo físico, mas você fecha o olho e você tem esse foco de imaginação daquilo que você quer materializar no mundo. E é engraçado, não é engraçado não, mas assim, um dos exercícios que é muito comum mandarem fazer, e eu já fiz muito nessa história de lei da atração, é que você escrever aquilo que você quer manifestar, você montar um plano de quanto tempo, o que você vai manifestar e descrever direitinho o seu sonho. Eu vou até mostrar para vocês, assim, que de fato eu já fiz, eu falo que é engraçado, mas não é não. Um dos exercícios que esse pensamento, eu vou falar que quem segue a lei da atração faz, são esses quadros de colagem. Isso chama... em inglês chama vision board, em português um quadro de visão, que é para você colocar no seu quarto com figuras e imagens que você recorta de coisas que você gostaria de ver na sua vida, para aquilo ser uma reafirmação mental, para eu não esquecer disso. Então eu coloco do lado da minha cama. Esse eu já tirei, esse é muito antigo. Mas eu quis trazer para vocês a imagem do que eu tô falando, que é quadro de realizações, seria isso. É um quadro de visualização, uma tradução muito literal. Para você colocar ali no seu quarto, do lado da sua cama, e para você ver todos os dias aquilo que você quer manifestar. Então ali tem um... gente, é o que você quiser mesmo, porque sonho não tem limite, né? A gente pode querer o que a gente quiser, assim, a gente pode sonhar o que a gente quiser. E aí... essa coisa de escrever num caderno, de você ter um mural onde você coloca essas coisas em imagens para trazer à mente e que você, quando você vê, você atrai, que você está direcionando mais o pensamento, tornando aquele pensamento mais forte, trazendo aquilo para a realidade. Eu estou citando quais são os exercícios que geralmente se lê, né, nesses livros, a lei da atração, e aí tem uns livros de exercício em relação a como que você manifesta isso na sua vida. Se tem alguns exemplos aqui, através de escrita, através de afirmações positivas, através de mudar seu pensamento em relação a você, através de observação dos pensamentos, foco, imaginação criativa. E outra coisa que eles falam que é muito importante é que não basta só a imaginação por si só. Então, assim, quando eu fecho meu olho e eu tô ali imaginando alguma coisa, eu tenho que imaginar como eu me sentiria. Vamos supor que eu quero ganhar na Mega Sena. Então eu fecho meu olho e falo, se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu sentiria no momento que eu ganhei? E aí fechar o olho, junto dessa imaginação criativa, ver uma cena e colocar o meu sentimento. Porque no mundo, a manifestação... ela não acontece através só do pensamento, acontece também do sentimento. Então eles falam que o sentimento dessa visualização com o sentimento do que seria é uma coisa muito, muito forte. E
Bom, e aqui eu passei para vocês a teoria de alguns exercícios da lei da atração, de coisas que eu já fiz, de coisas que eu já testei, e um pouco do embasamento, da onde que veio, da onde que surgiu esse movimento da lei da atração. Mas agora eu quero colocar a minha opinião, o que eu acho que funciona, quais são as partes interessantes e algumas coisas que eu acho que da forma como a gente coloca, como é direcionado assim nos livros, pra mim, gente, aí é uma opinião mesmo que eu tô dando, é um pouco simplista e que assim, e eu já fiz vários desses quadros e tem coisas que não é tão fácil realizar assim não, mesmo deixando lá todo dia. E eles falam assim, é claro que não adianta você ficar olhando para um quadro, você tem que fazer um cronograma, e você tem que fazer uma ação por dia e olhar para aquele quadro e pensar, tem todo um passo a passo. Mas eu vou fazer aqui umas considerações do que eu entendo, que é a parte que é interessante, que funciona e coisas que podem reforçar ainda mais. Nossa, assim, né? Quem sou eu para ir contra todas essas pessoas? Eu só tô falando que no aspecto prático, acho que tem que ser algumas coisas muito observadas, que são muito importantes e que, de repente, na forma como se coloca esses exercícios pra gente fazer ou montar o vision board, fica alguma coisa muito simples e que não é bem por aí. Então vamos lá. E aí eu vou entrar naquilo que eu vim falando dos vídeos, né, para trás, sobre a nossa espiritualidade, sobre os nossos corpos, como que funciona para a gente trazer alguma coisa ao mundo material. Então, assim, a gente tem esse corpo de pensamento, né? Vamos voltar só um pouquinho, porque às vezes tem gente aqui que não viu os outros vídeos. Se não viu, vejam, tá tudo lá. Eu falo dos corpos sutis, até na apresentação do Instagram e desse canal de Facebook e YouTube. Então tem vários vídeos falando, mas a gente tem um corpo físico, um corpo etérico, que é um corpo de luz muito denso, um corpo, eu chamo de 4 camadas inferiores, tá, gente? Então, os corpos que nós temos que trabalhar, que ainda tem desafio, onde tem desequilíbrios que precisam ser equilibrados e curados, que compõem o ser humano, são 4 camadas invisíveis, camadas energéticas muito sutis, que são divididas, né, para que a gente entenda de uma forma didática como trabalhar essas camadas. Então a gente tem o corpo físico, o corpo etérico, corpo físico que a gente conhece, corpo etérico que é um corpo de luz muito denso, teria uma terceira camada que é chamada de corpo astral, ou corpo emocional, e uma quarta camada que é o corpo mental inferior. Então a gente está falando dentro desses de todos esses corpos, seria aonde estaria ali as dores da nossa alma, que eu tanto reforço que a gente tem que trabalhar. Temos 4 corpos e é só isso que nós temos, não temos mais corpos? Não, temos mais corpos. Eu estou usando aqui uma referência que fala, que também é da Teosofia, que fala que a gente tem 7 corpos sutis, né, que inclusive o nosso corpo físico é energia, né, a gente é de energia condensada, energia atômica, mas que 4 desses 7 corpos seriam corpos que a gente chama de inferiores, que a gente tem que trabalhar essas energias ainda, que são corpos em desenvolvimento, e que a gente teria camadas energéticas ainda mais sutis que já são prontas, que elas não precisam de serem trabalhadas. O que a gente precisa que é onde está a nossa consciência, onde está a nossa sabedoria, onde está a nossa manifestação da nossa presença divina, da nossa intuição pura, os grandes seres em todas as áreas, né, do conhecimento, da ciência, da filosofia, da medicina, que acessaram esses corpos superiores, trouxeram conhecimentos muito importantes para a Terra e fizeram uma mudança muito grande na evolução humana. Então, assim, que quando nós trabalhamos os corpos inferiores, a gente purifica, equilibra
limpa essas energias para que nós tenhamos acesso a esses corpos mais sutis. E através desse acesso, aí sim, a gente trazer essa parte de consciência divina. Mas o nosso trabalho aqui é ter esse acesso, é limpar esses corpos. E aí eu falei aqui dessa terceira camada, né? Hoje eu vou falar bem especificamente do corpo mental e do corpo emocional, porque a gente está falando desses corpos. Quando estão falando lá que você, se você foca a mente no pensamento, fecha o olho, tem a imaginação, você tem que imaginar e pensar, isso é um corpo mental. Eles estão se referindo, né, na lei da atração, a usar o campo mental para materialização junto com o campo emocional. E quando você sente, você fecha o olho lá, imagina que aquilo já está realizado, você emite uma vibração, a gente está falando de campo vibracional, você emite uma vibração de realização, de força, de luz, que aquilo ele vai ressoar, e quando aquilo ressoar, por atração, o nome da lei, aquilo voltaria. Então, aquilo que você emana é o que você volta. Se você está emanando pensamentos negativos, mais coisa negativa vem para sua vida. Se você está emanando pensamentos positivos, mais coisas positivas vêm para sua vida. E quando você fecha o olho e sente, você está reforçando ainda mais essa vibração. E eu já falei em alguns vídeos aqui que é o caminho, por exemplo, da cristalização de uma doença no físico, no nosso campo físico, muitas vezes não parte do físico, ela parte dessas camadas mais sutis de pensamento, de emoção, de corpo etérico, até se cristalizar como doença no físico. É por isso que nem tudo que a gente trata no físico a gente consegue curar, porque às vezes a fonte não é no físico, a gente tem que ter atenção a essas camadas mais sutis.